Provérbios 29, versículo 18 diz: Onde não há visão, o povo perece. A visão ou a imagem produzida em sua imaginação te dá a esperança para o futuro. Sem isso, você nunca cumprirá o plano de Deus para a sua vida. As circunstâncias te desviarão, as dificuldades te roubarão e você desistirá. Nos 50 anos desde que Deus chamou Jamie e eu para o ministério, houve muitas oportunidades para desistirmos. Lidamos com a pobreza e a calúnia e perdemos relacionamentos, mas a visão nos manteve. Quando fui cuspido e ameaçado com uma arma, quando as pessoas mentiram sobre mim, quando as pessoas chamaram o ministério de seita, seria fácil dizer: isso não vale o esforço. Em vez disso, deixo minha visão me motivar. Eu me encorajei, concentrando-me no que Deus me disse para fazer, e agora está valendo a pena. A visão de uma pessoa irá sustentá-la quando tudo ao seu redor parecer contrário. Você tem uma visão, uma imagem cheia de esperança do futuro? Essa imagem combina com a imagem de Deus para você? A boa notícia é que, independentemente das decisões que você tomou ou do quão longe você se encontra, Deus é melhor do que qualquer sistema GPS. Se você fez uma curva errada ou saiu do caminho, Ele pode te colocar de volta na rota. Mas você vai precisar do poder da sua imaginação. Sua imaginação é responsável por criar o roteiro que sua vida segue. Quer você perceba ou não, sua vida é exatamente do jeito que você imaginou que seria. Provérbios 23, versículo 7 diz que, como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você se vê pobre, não importa quantos zeros tenham no seu salário, sua carteira sempre terá mais teias do que dinheiro. Se você se sentir uma vítima ou oprimido, sempre haverá alguma pessoa ou circunstância te impedindo de alcançar seus objetivos. Você pode saber que Deus quer você bem e próspero. 3 João, versículo 2. Você pode até estar orando por isso, mas se você não puder se ver como Deus te vê, você nunca experimentará o melhor dele. Anos atrás, veio trabalhar para nós uma mulher que havia sido abusada pelo marido. Embora ela tivesse saído daquela situação, ela temia os homens. Todos os homens. Em sua mente, os homens eram maus e não eram confiáveis. Para ela, tudo que os homens faziam era uma tentativa de controlá-la ou manipulá-la. Essa mulher deixou que as circunstâncias de seu passado pintassem uma imagem distorcida da realidade. E ela filtrou cada interação através daquela foto. Sua imaginação estava fora de controle e isso lhe custou caro. Sua imaginação é o fator dominante de controle em sua vida. Ela funciona como um regulador em um carro. Alguns veículos possuem recursos de segurança integrados chamados reguladores. Um regulador controla a velocidade de um carro. Quando o motorista define o limite de velocidade definido em seu carro, o regulador entra em ação para restringir a quantidade de ar e combustível que o motor recebe. Não importa o que o motorista faça, ele não pode ultrapassar esse limite. Sua imaginação funciona da mesma maneira. Mas ao contrário de um carro, o fabricante não define os limites da sua imaginação. Você define. Um bom amigo meu cresceu com um pai mau e raivoso. Viver sob o teto de seu pai era opressivo. Ele me contou uma vez como seu pai usava carros para peças. Eles provavelmente tinham 50 carros de sucata estacionados em sua fazenda a qualquer momento e seu pai tirava peças de um para consertar outra coisa. Toda vez que meu amigo ajudava a consertar os carros, seu pai dizia: "Você é muito estúpido. Não consegue nem enroscar uma porca em um parafuso." Depois de anos ouvindo essa mensagem, tornou-se uma profecia autorrealizável na vida do meu amigo. Lembro-me de trabalhar com ele em um carro anos depois, e por mais inteligente e capaz que meu amigo fosse, eu o via tremer toda vez que tinha que colocar uma porca em um parafuso, com medo de espanar a rosca. Uma vez, meu amigo colocou a porca muito bem, mas ele estava com tanto medo de tê-la espanado que tirou a porca e a colocou novamente. Ele continuou fazendo isso até que finalmente espanou o parafuso. Até hoje, nunca vi meu amigo colocar uma porca em um parafuso que não fosse de rosca espanada.
As palavras de seu pai pintaram uma imagem em sua mente que limitava o que ele podia fazer. Pode ser que não perceba, mas você filtra tudo: quem você é, o que pode fazer, suas circunstâncias, até mesmo a forma como foi tratado, através de sua imaginação. E essa imaginação, se não for bem direcionada, limita o que Deus pode fazer em sua vida. Minha mãe era professora primária. Ela amava a educação e sempre deu grande importância às nossas realizações acadêmicas. Quando eu estava na 6ª série, meu irmão fez um teste que marcou seu QI no nível de gênio. Quando ouvi minha mãe falando sobre seus resultados, perguntei sobre minha pontuação. Ela disse que eu estava 2 pontos acima de um idiota. Anos depois, ela riu daquele dia dizendo: "Isso não é verdade, Andy. Eu estava brincando com você." Mas eu nunca soube que era uma piada. As palavras dela, ditas em tom de brincadeira, pintaram um quadro de mediocridade em minha mente com o qual lutei por anos. Foi só quando o Senhor me revelou espírito, alma e corpo que minha imaginação começou a mudar. Antes de entender o conceito de espírito, alma e corpo, meu reflexo no espelho era o único eu que eu conhecia. As opiniões dos outros e meus próprios sentimentos guiaram minha vida. Eu não percebi que o verdadeiro eu, meu espírito, era parte de mim, criada à imagem de Deus. Gênesis 1, versículo 26. E o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e rogo a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Não podemos ver, ouvir ou sentir nossos espíritos com nossos 5 sentidos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Há apenas uma maneira de entender o que é espírito, olhando para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus nos mostra a verdade espiritual. Jesus disse: "É o espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida." João 6, versículo 63. Quando comecei a cavar na palavra de Deus, quando jovem, descobri que aquele que se une ao Senhor é um espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. E, como Jesus é, assim somos nós neste mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Comecei a perceber que meu espírito era idêntico ao espírito de Jesus e que eu podia fazer as mesmas coisas que ele fazia. João 14, versículo 12. A palavra de Deus começou a mudar minha imagem interna, e à medida que essa imagem mudou, eu também mudei. Em vez de ver um introvertido no espelho, vi Jesus vivendo em mim. Eu não vi um homem com um pouco da natureza de Jesus e um pouco da minha. Eu vi um homem possuído por Deus, alguém completo e poderoso, capaz de curar os enfermos, ressuscitar os mortos e usar a autoridade que Cristo lhe deu. Marcos 16, versículos 17 e 18. Uma vez que vi essas coisas em minha imaginação, foi apenas uma questão de tempo até que eu começasse a vê-las em minha vida. Desde então, tenho visto mortos ressuscitados, olhos cegos e ouvidos surdos abertos, pessoas curadas de câncer e outras saindo de cadeiras de rodas. Eu vi todos os tipos de milagres. Meu próprio filho ressuscitou dos mortos. Todas essas coisas aconteceram porque a palavra de Deus pintou um quadro diferente em minha imaginação. Muitas pessoas querem ver o milagroso. Elas querem experimentar o melhor de Deus e vê-lo trabalhar em suas vidas, mas não se veem como Deus as vê. Em suas mentes, elas se limitam a ser apenas humanos. Passam a vida lidando com alergias, se preocupando com o mercado de ações e tendo cada relatório que vem na rede dos 10 espias. Elas esperam ficar doentes, esperam envelhecer e perder a visão. Mas como crentes, não somos apenas humanos. Nossos corpos físicos podem ser mortais. Nossas mentes ainda podem ser corruptíveis. Mas somos novas criaturas em Cristo Jesus.
2 Coríntios 5,17. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos está vivendo em nós. Em nosso espírito, somos puros e santos, cheios do poder de Deus. 1/3 de nós é o Espírito Santo de parede a parede. Romanos 8, versículo 11. E se escolhermos crer, nossos espíritos dominarão, superando o que acontece no reino físico. Mas primeiro, precisamos mudar nossa imaginação. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transbordará. Esse é o Salmos 23. Você não vai acreditar no que aconteceu na minha vida após este poderoso Salmos. Hoje eu tenho 2 restaurantes de luxo e mais 3 lojas de rodízio de churrascarias faturando muito no bairro mais disputado e movimentado da minha cidade. E as pessoas me perguntam como eu consegui sair de uma vida miserável para um multimilionário, de um empregado a empresário de sucesso. E elas ficam em estado de êxtase quando revelo o meu segredo do enriquecimento com os Salmos 23. Um jeito único e diferente de orar em cima deste salmo que nunca ninguém ensinou, mas que hoje eu vou te ensinar para que você também possa alcançar milagres financeiros em sua vida imediatamente. Esse Salmos 23 virou a chave da minha vida. Comecei a buscar a Deus num momento de dificuldades em minha vida financeira, com muitas dívidas e trabalhando durante o dia todo, e chegando em casa cansado, exausto e sem tempo para minha mulher e meus filhos. Já não podia dar mais atenção e o melhor para eles, o que me deixava em profundo estado de frustração e vontade de jogar a toalha e desistir de tudo. O salário do meu trabalho era baixo. Sinceramente, eu sempre soube que ficar preso 8 horas numa empresa só deixava o patrão rico. E depois de um mês enjaulado na minha empresa para ganhar só R$ 1.800, era profundamente deprimente. Foi neste momento e nesta situação que tenho meu primeiro encontro com os Salmos 23. Você vai se surpreender com o que aconteceu com a minha vida. Comecei desesperadamente a buscar a Deus para que as coisas pudessem melhorar, porque já tinha tentado de tudo e nada. Comecei a assistir todos os vídeos de Salmos da Prosperidade, como os Salmos 23. E sim, isso me animou muito e tranquilizou muito o meu coração. Botei toda a minha força e recitava de dia e de noite os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E ouvia esses salmos repetidamente, ao ponto de até ter decorado. E o que me deixou em profundo estado de pânico foi quando, passados várias semanas, absolutamente nada acontecia. O mais desolador foi ver o tempo passar, as dívidas aumentarem, meus sonhos se distanciarem de mim e nenhuma melhora de fato acontecer. Comecei a entrar em desespero, não por mim, mas pela minha família, que estava numa situação de muitas restrições econômicas. Só quem tem um filho, e você o priva de ir junto de você ao supermercado para que ele não deseje algo que não possa comprar, é que você sabe a dor de um pai. Eu já estava cansado de fazer orações, repetições, afirmações, meditações, e tudo continuava na mesma situação. Só quem vive este drama e passa por esta angustiante situação sabe como é triste. Comecei a perder a fé e a ver que meu destino era esse, e que as promessas de Deus não eram para todos. Aquele fogo espiritual que havia em mim foi apagando e eu fui me tornando uma pessoa amarga, cética e realista, e as coisas só pioravam.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não saía da minha cabeça. Na verdade, essa promessa ardia dentro da minha alma. Até que me deparei com um anúncio falando de uma poderosa técnica para ter suas orações atendidas em até 24 horas, que eram as orações mentais, que têm o poder de modelar todo o nosso espírito, mente e circunstâncias. Claro que duvidei, mas quis por curiosidade ver do que se tratava. E a promessa era ter todas as suas orações imediatamente atendidas por Deus, com 17 poderosas orações da riquezas feitas mentalmente através de um manuscrito de orações. Então aceitei o desafio e comecei todos os dias pela manhã e à noite a fazer as orações mentais, lendo silenciosamente em forma de meditações as orações destes manuscritos que iam deslizando suavemente em minha mente, o que imediatamente já me dava uma sensação de alívio, paz e confiança. E nos próximos dias, o que sucedeu foi que vi as coisas darem certos em tudo que eu empreendia, os meus esforços. Dinheiro inesperados começaram a entrar. Clientes começaram a aparecer de todos os lados, e em pouco tempo me vi mergulhado em muita prosperidade e oportunidades de serviços nunca antes imaginado. E claro, nunca larguei estas minhas orações mentais, porque isso modelou a minha vida para uma nova realidade de felicidades, conquistas e realizações de sonhos. Se você quer mudar de vida, ter mais dinheiro, ter todos os teus sonhos realizados, você também tem que fazer estas orações mentais usando as 17 orações da riqueza. Por isso, para te ajudar, deixo bem aqui embaixo o link de acesso a estas mesmas orações mentais das 17 orações da riqueza na descrição deste vídeo. Este link de acesso vai fazer você aprender a usar as suas orações mentalizadas e meditativas para ter respostas imediatas e até quase instantâneas, para de fato ver que o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. O link está aqui, logo embaixo deste vídeo.